A Kívia está sentando aqui agora. Aproveitar a chegada aqui da doutora Kívia Mota, ela que é uma das pessoas que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, ela participa do Comitê Científico Municipal aqui e é uma das defensoras do tratamento precoce. Boa noite, doutora Kívia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Obrigada tudo ótimo. pelo convite. Prazer tê-la aqui com a gente. Doutora Kívia, a senhora tem, a senhora tem participado efetivamente do Comitê Municipal do Combate ao Coronavírus. E é uma controvérsia muito grande. A Prefeitura de Natal, por exemplo, distribui o chamado kit Covid. E o que a gente tem escutado ultimamente é que esse kit, inclusive, mata. Bem, primeiramente a Prefeitura não distribui nada, tá? A Prefeitura tem à sua disposição, tem à disposição dos médicos e dos pacientes medicamentos com efeito antiviral, tá? São medicamentos que atuam em diversas fases da entrada do vírus na célula. Eles não são antivirais específicos, eles são medicamentos recolocados, reposicionados, que têm efeito antiviral. Tá? Então, eles têm um efeito que nós chamamos de efeito sinérgico, tá certo? Como na AIDS, por exemplo, né? Então, na SIDA, o paciente recebe vários medicamentos, tá? E que atuam sinergicamente para a diminuição da carga viral do paciente com SIDA. O que nós fazemos estudamos a fisiopatogenia da doença, o mecanismo de ação de diversos medicamentos e, através desses mecanismos de ação, nós tentamos frear a entrada do vírus dentro da célula do paciente. E a senhora acha que esse tratamento, essa frente de batalha, está dando certo? Eu tenho aqui alguns dados, né? Nós não tivemos a oportunidade, nem acharia que fosse ético fazermos um trabalho que a gente chama de RCT, né, que são os trials, os estudos randomizados controlados. É você pegar um paciente, colocar para tratar e o outro você dá placebo. Tá? Numa pandemia, com uma taxa de letalidade alta, como a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, 5,6% de cada doente que adoece de Covid vai a óbito. Para mim isso é altíssimo. Né? Então, nós não tivemos coragem de fazer um trabalho prospectivo utilizando placebo. Tá? Então, nós utilizamos um outro tipo de ferramenta. Tá? Então, depois a gente pode até conversar sobre o que acontece, por que está acontecendo isso com a medicina? Por que os pacientes estão tão confusos? Por quê? Uns tratam, outros não tratam. Bem, a medicina, ela sempre se baseou em observação, tá? Em estudo da gênese da doença, de como ela acontece e das drogas que poderiam impedir ou tratar aquelas doenças. Isso se faz há 3.000 anos, tá certo? 1992 para cá, dá quantos anos? Eita, nada. 92 para cá? 28, 29 anos. 29 anos. Surgiu uma ferramenta chamada medicina baseada em evidência, tá? Que é uma ferramenta que nos ajuda a fazer medicina. Tá? Ela foi muito bem-vinda, ela é excelente. Eu, por exemplo, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre usei essa ferramenta, tá? Eu sou fã dela, mas ela não nos deu respostas nesta pandemia. Tá? Então, o que eles exigem hoje, né, as pessoas que... O grande problema da MBE, né, da medicina baseada em evidência, é que ela é manipulável. Ela é um monte de papel, um monte de número, um monte de estatística. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma revista famosa, tradicional, respeitada, como a Lancet, que o ano passado teve que despublicar um artigo sobre a hidroxicloroquina porque ele estava errado. Então, é um artigo que foi totalmente manipulado. Inclusive, nesse artigo entraram aqueles casos de Manaus, com doses tóxicas de cloroquina. Então, é isso que a gente questiona. Tá? Então, acabou aquela história de o médico e o paciente examinar seu paciente, identificar nele os fatores de risco, ver ele melhorando a cada dia. E isso, para mim, é a medicina de verdade. Entendeu? E usar a evidência como um auxílio. Sempre se falou em toda doença, ela deve ser debelada no início. Assim que você tem o primeiro sintoma, o câncer, por exemplo, o sucesso do tratamento faz parte de começar a tratar logo. E assim é com todas as doenças. Porque nessa tem uma parte dos médicos que diz assim,
são contra o tratamento precoce. Quando é que, então, deve-se começar esse tratamento? Os que dizem que são contra o tratamento precoce estão esperando a MBE. Estão esperando a medicina baseada em evidência para aceitarem o fato que é melhor tratar precocemente. Acontece que a gente não tem tempo. Estamos no meio de uma pandemia, no olho do furacão. É como trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, vamos usar outras ferramentas. Existem outras ferramentas na medicina, que é a medicina translacional, que é a que traz da bancada, dos experimentos diretamente para o leito do paciente, entendeu? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Tá? Agora, se for falar só em MBE, a gente já tem. Da ivermectina, por exemplo, nós já temos aqui, ó. Trouxe aqui até, fotografei. Nós trouxemos aqui 100% de 25 trabalhos randomizados relataram efeitos positivos. Estou traduzindo, tá? Com uma melhora estimada em 68% geral, tá certo? Então, assim, são 15.580 pacientes envolvidos nessa meta-análise, tá? Todos os dados reproduzidos nesse papel, nesse trabalho, e as pesquisas estão em tal lugar. Probabilidade que o tratamento seja inefetivo, tá? Quer dizer, não tem efeito. Com base nesses 48 estudos, é de 1 para 281 trilhões. Doutora Kívia, o que a gente observa hoje na medicina é que essa pandemia, a gente já vem dizendo há muito tempo que essa pandemia foi politizada, né? Essa pandemia foi completamente politizada. Sim. Então as pessoas não estão muito... Enio, só um minutinho. Bolsonaro acaba de mudar 6 ministros. Eram 3. Não, são 6. 6. 6 ministros. Casa Civil, Ministério da Justiça, da Defesa. Desculpe estar interrompendo. AGU e o Itamaraty. Desculpe estar interrompendo, mas a Casa Civil, deixa eu ver aqui. O Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Governo da Presidência e a Advocacia Geral da União. Bolsonaro é sempre aquela pessoa que nos deixa... não falta notícia. Se bem que amanhã não deve cair 6 ministros. Eu estava conversando com um amigo meu, jornalista de São Paulo, ele disse assim, no Brasil você pode morrer de tudo, menos de tédio, né? Exatamente. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem um movimento novo. Mas eu estava conversando com a senhora e estava perguntando o seguinte, essa pandemia foi politizada. E aí eu estava, inclusive, eu retuitei um Twitter da sua colega, a doutora Roberta Lacerda. E ela pegou um tema que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, Covid é a única doença que você só pode começar a tratar quando estiver morrendo, porque o tratamento precoce é considerado genocida. Então, até isso está acontecendo, né? Entre colegas de profissão, né? Quando você defende o tratamento precoce, você é genocida, você é negacionista. Nega o quê? Pois é. Está negando o quê? O acesso ao paciente a uma tentativa de ficar bom? Pois é, porque em momento algum, desde que eu comecei a fazer esse programa, desde o começo da pandemia, nunca chegou nenhum médico que defende o tratamento precoce dizendo que esse tratamento precoce cura. Não. Né? Alivia, combate, né? Quem cura é o próprio organismo do paciente. Sim, né? por favor. Nós ajudamos ao organismo, nós ajudamos ao corpo humano a debelar a infecção e a não ter inflamação nem coagulação. Ontem eu recebi uma paciente, uma senhora de 80 anos, que procurou um outro colega que é contra o tratamento precoce, uma senhora de 80 anos, uma senhora frágil, fisicamente frágil, e o que ele disse para a filha dela foi, não, aguarde em casa, se ela tiver falta de ar, você me procura. Aí eu disse, o que você sentiu, né, para a filha? Ela disse, eu senti desespero. A sensação que ela teve foi de desespero. E hoje um outro amigo meu me ligou dizendo que uma pessoa dele tinha recebido uma receita de dipirona, água e suco. Deixa eu fazer uma coisa assim. Dipirona, água e suco. Dipirona, água e suco. Então, assim, a famigerada dupla dipirona e casa. Né? Essa doença foi uma doença que foi no início, ela foi sempre tratada de trás para frente. O professor Luiz Alberto foi quem nos chamou a atenção. Eu nunca vi isso. Uma pandemia, a gente começar a tratar por respirador. Haja comprar respirador.
Mas haja UTI. Porque se duas você não coisas. fizer nada para minimizar, para mitigar, você haja comprar respirador e abrir UTI. Há duas coisas. Em que medida, na opinião da senhora, a primeira que eu vou perguntar é essa. A politização da pandemia, como o Enio falou, acabou atrapalhando o chamado uso precoce, o tratamento precoce. Por que eu falo isso? Eu vou dar 2 exemplos. Eu já vi recomendações expedidas pelo Comitê Estadual apontando especificamente sobre isso. Olha, procurem um médico, evitem o tratamento precoce, evitem se medicar por conta própria, Claro, sinalizando, sim, tá certinho. sinalizando algo já nesse sentido, e aí ponderando de maneira mais assertiva sobre esse chamado, o que se convencionou chamar kit Covid. Existe, por um lado, esse. Por outro lado, eu mesmo já ouvi o prefeito da cidade, em entrevista ao vivo, incentivar as pessoas a tomarem. Tome ivermectina, o que eu acho um erro, um prefeito falar de maneira indiscriminada, tome ivermectina, sem medir o impacto disso na população. Em que medida isso colabora para confundir ainda mais a população? O que eu acho que a gente deve preservar é a autonomia do médico e a autonomia do paciente. Tá? Acho que a politização foi ruim, né? Eu lembro que o ano passado, em março, mais ou menos, eu estava lendo sobre a hidroxicloroquina e estava bem animada, porque realmente ela funciona como uma das drogas, sozinha não funciona, tá? Ela funciona muito pouco, ela pode fazer parte desse arsenal de medicamentos que nós usamos para tratar o paciente nas fases iniciais. E aí eu digo, meu Deus, pode ser que a gente consiga com essa droga. E aí o presidente foi lá e botou a hidroxicloroquina e pronto, agora a coisa vai. Pelo contrário. Degringolou. Degringolou. Eu digo, meu Deus, agora que o Bolsonaro colocou lá, agora acabou com o negócio, né? Então, assim, a droga, coitada da hidroxicloroquina, tão boa droga, né? Ela foi demonizada. Eu quero saber quantos pacientes morreram de hidroxicloroquina nesse país. Morre muita gente de hidroxicloroquina? Era outra pergunta que eu iria fazer, senhora. Por que cidades que, eu não sei se eu posso dizer que adotaram como política, porque eu não sei se foi uma política pública, mas por que hoje, na situação em que estamos, no país todo, não temos notícias, e se houver, me dê, de ilhas de excelência? Por exemplo, cidades sim. Onde adotou, quais são as cidades, quais são os exemplos? Porto Feliz é uma delas, Porto Seguro é uma delas. Tem uma cidade agora no interior de Minas. Tenho aqui uma, deixa eu ver. Mas por que Natal? Por que Natal? Porque Natal não é homogêneo, pelo contrário. Pelo contrário. Hoje, mesmo dentro da prefeitura, dentro das UBSs, dentro dos centros de atendimento Covid, não se faz tratamento precoce do jeito que não é uma política uniforme. Não é uma política uniforme por causa da autonomia do médico. Ninguém pode obrigar um médico a tratar de uma forma ou de outra. Mas o médico poderia, por exemplo, ontem eu vi a matéria, mas eu tinha lido semana passada, de uma médica que receitou hidroxicloroquina nebulizada. Sim. E aí havia o alerta de que não havia nada... Existe um estudo do professor Zelenko, de Nova York, com essa substância, é um estudo inicial. Quem estiver fazendo, está fazendo como medida heróica. Tá? Você tem uma cidade onde você não tem mais leito de UTI, onde você não tem mais tubo, e o paciente está lá com o pulmão tomado. Então, eu acho que o que a colega tentou fazer foi isso. Existe estudo, sim. Tá? Ela não tirou da cabeça dela, não. É aí que entra o que a senhora chamou de autonomia. Ontem eu vi quando, acho que era o presidente da AMB, falava que a autonomia do médico não dá o direito, eu não sei se foram essas as palavras exatas, não dá o direito de recomendar aquilo que não está comprovado. Essa autonomia vai até onde? Essa autonomia vai... Aí vem a história das evidências, né? O que é evidência 1A, o que é evidência 2, o que é evidência 3, o que é evidência 4. Existem medidas... 4 níveis. 4, são até mais, porque tem A e B. Eu não posso deixar um paciente... Existe a Convenção de Helsinki, né? Que eu não posso deixar o paciente morrer à míngua sem eu tentar fazer nada. Sim. Pronto. Então, baseado nisso,
Tá? Se eu tenho uma cidade onde você colapsou, onde eu não tenho leito de UTI, onde eu não tenho ponto de oxigênio e que teve um trabalho realizado num outro país, e que eu li esse trabalho, que foi um trabalho bem feito, apesar de não ter um número enorme, apesar de não ter evidência 1A, ele tem evidência 2B, mas para quem não tem evidência, para quem não tem nada para ser feito, eu vou fazer uma medida heróica e salvadora, sim. Doutora Kívia, a Rede Globo, falando mais especificamente da Rede Globo, ontem foi a CNN e nesse final de semana foi a Rede Globo, inclusive todos os seus telejornais, e teve uma matéria especial no Fantástico, dizendo que esse uso de medicamentos do kit Covid pode ter provocado pode ter provocado a morte de 3 pessoas em São Paulo, que outro paciente que fez um transplante de fígado com urgência, atribuindo essas mortes e esse transplante de urgência ao uso da hidroxicloroquina e da ivermectina. Como é que a senhora vê isso? Existem vários manuais, né, de segurança de drogas. E a ivermectina, em relação ao fígado, ela tem um nível de segurança A. O paracetamol, o Tilenol, que todo mundo dá, todo mundo toma feito água, toma um Tilenol, é D. Então, existe muito mais falência hepática por Tilenol do que por ivermectina. Vai matar outra turma isso aí. Ivermectina já foi usada, acho que foi a Roberta que falou, 2 bilhões de comprimidos na África. E não temos notícias de falência hepática, parece que tem um caso, entendeu? O que mais? Vamos ver, o próprio vírus, essa cepa nova agora, ela está dando muita hepatite. Tá? A gente tem visto muita hepatite com essa cepa nova que a gente já não viu ano passado, outra doença, né? A gente tem outra doença nessa segunda onda. Então, assim, dizer que foi a ivermectina, você precisa ter muitos dados para se afirmar isso com essa segurança que a televisão está afirmando. E eu nunca vi tanta torcida contra remédios, sabe? Pois é, aí eu queria... nunca vi tanto Corona Lovers, entendeu? Corona Lovers. Aí eu queria aproveitar isso aí e dizer você, a sua colega, a doutora Roberta, ela veio aqui e disse assim, gente, esses remédios para o tratamento precoce, que a gente recomenda e que a gente defende, são remédios baratos. São remédios que não interessam às grandes corporações. Aí ela citou essa revista que é especializada, que é uma grande referência, que é a Lancet, e outras. New England Journal. E a New England Journal, exatamente. Isso. E diz assim, eles não têm interesse nenhum em propagar isso daí. Isso é remédio... Ela usou esse termo. Remédio para pobre. Aí a gente se pergunta, se a medicina vai ser baseada sempre nessas revistas, sempre nessas evidências, sempre nessas publicações, essas publicações precisam ser livres de interesses, de conflito de interesses, tá certo? E hoje, quem é que patrocina essas revistas? Pois é, as grandes farmacêuticas, né? Então, é esse o nó que a gente se meteu. E aí... É nesse nó que a medicina se meteu. É isso aí. Ela perdeu a sua isenção. Essas revistas, para mim, perderam a sua isenção. Você pega um trabalho desses, você vai atrás do conflito de interesse. O autor é financiado pelo laboratório XYZ. Por que essas drogas... elas geram tanta raiva em determinados setores. Porque assim, quem é a favor, você não vai tomar pronto. Porque ela gera tanta raiva. Porque tem gente que enlouquece quando vê esse nome ivermectina, por exemplo. Eu não sei quais são os conflitos de interesse de quem tem tanta raiva da ivermectina. A senhora já perdeu... Não sei se são... Uma pergunta... Só um instantinho. Não sei se são... Se é raiva da política, eu não sei se quer ver o caos, eu não sei se tem interesse financeiro, eu não sei. A senhora já perdeu alguma amizade por causa Não sei. Sabe. Acredito que sim. Eu queria saber da senhora que a senhora... Mas não se manifestaram... A senhora integra o comitê municipal, né? Isso eu queria que a senhora pudesse opinar. E aí, claro, estritamente pessoal, o que achou da aspa hoje dada por Jorge Antunes a respeito de ele considera que já é hora de flexibilizar em alguma medida a situação em Natal com relação ao funcionamento de comércio e se a senhora tem alguma sugestão no sentido de... Semana passada eu li um Twitter que passou assim, seria de bom tom se houvesse uma política de distribuição de máscaras N95 para o transporte público. Esse tipo de medida poderia funcionar?
Sim, poderia funcionar. Eu acredito em máscara. Acredito que a vacinação pode estar contribuindo para a gente estar com uma redução do número de casos já em Natal, né? Tem essa redução? O meu celular diz que sim. Porque na semana dos picos não parava de amigos, conhecidos, parentes, fulano adoeceu, me ajude, fulano adoeceu. E assim, meu celular anda bem parado. Eu faço parte do monitoramento da Covid lá na UFRN. Então, nós monitoramos servidores e professores e alunos com necessidades. Há 10 dias a gente nota uma diminuição do número de pacientes que têm entrado no sistema. Então, hoje entra menos gente do que sai. E isso já foi antes do lockdown. Tá? Deixar bem claro que provavelmente vacina, história natural da doença estavam contribuindo para essa redução. Essa redução já tinha se iniciado. Tá? A gente não sentia ela ainda nas UTIs, porque isso é uma sequência. O paciente que adoece hoje, ele vai chegar na UTI daqui a 8, 10 dias. Então, é exatamente isso. E ontem ou anteontem a gente já começou a notar, já faz uns 3 ou 4 dias, que existe uma queda no número de pedidos de remoções de o meu amigo Frederico Lima, o Fred, ele está dizendo aqui, ouvindo a doutora Kívia, salvou minha vida, da minha esposa, da minha sogra e inúmeras outras pessoas. Ajudou muita gente. Doutora Kívia, a senhora faz parte do Comitê Municipal, Científico Municipal. Me diga aí, o Ministério Público pergunta muito a vocês dão todo o tempo esse subsídio ao Ministério Público, como é? Eu mesma nunca consegui, assim, nunca falei com o Ministério Público, acredito que eles tiveram, parece que uma única reunião com o Comitê Municipal, sim, mas da qual eu não participei. Voltando à questão da flexibilização, a senhora acha que já dá para flexibilizar? Eu não acho ainda. Acho que a gente precisa ter mais dados, sentar, entender direitinho o que está acontecendo com o momento atual da cidade, saber quantos leitos, porque assim, o que nós propusemos ao prefeito qual foi seria a hora de flexibilizar? Quando nós não tivermos mais pacientes esperando leito de UTI. Entendi. Que a gente tiver a cidade calma. Aí vamos começar a flexibilizar. Mas então, na minha opinião. A senhora então é a favor então de continuar fechado? A proposta foram 15 dias. Né? A proposta do comitê para o prefeito foram 15 dias para nós organizarmos a linha de atendimento do paciente. Tá? A Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. George, criou um fluxo de encaminhamentos de pacientes de acordo com a fase da doença muito interessante. Então, nós precisávamos desse tempo para botar todo esse sistema para funcionar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta minha chata, mas a senhora disse que seu telefone não para. Não para. Não, mas ele diminuiu bastante, a senhora já perdeu quantos pacientes? 0. Então, a gente está com 1 ano e 1 mês de pandemia, e aí deve ter parente, amigo do amigo, paciente. Gordinhos, magrinhos, carecas. E aí, bruxas, carecas e lobisomens. Eu não tive nenhum paciente entubado ainda, graças a Deus. Adeus? Assim, é a sorte, né? Será que é sorte? Mas a doutora Priscila, lá acho que é do Espírito Santo, ela já atendeu mais de 1.500 pacientes, ela tem um óbito. Eu tenho aqui um colega que postou. Ele postou um número muito interessante. Médico aqui da penitenciária? Sim, Leonardo, né? Doutor Leonardo, não perdeu nenhum paciente. Também disse que não perdeu nenhum. Esse paciente, me diga uma coisa, onde é que fica? Eu não sei, acho que é Goiás isso aqui. 1.178 pacientes tratados de Covid. Número de óbitos. Um óbito com paciente que iniciou o tratamento antes do 4º dia, 0. Paciente que iniciou o tratamento do 5º ao 7º dia, 1. Paciente que iniciou o tratamento após o 8º dia, 6. Total de óbitos 7, 0,6% de óbitos ele teve. Ele tem 1.178 Doutora, pacientes. Me tira uma dúvida. Por exemplo, as pessoas tomam remédio a vida toda de diabetes e acabam morrendo de diabetes. Tomam remédio a vida toda de pressão e acabam morrendo de um AVC ou de um infarto.
Porque quando você toma um remédio desse kit, chamado kit Covid... Não chame kit, não, a ivermectina... eu não faço a mesma medicação para todo mundo. Pronto, mas você toma a Não é a ivermectina mesma coisa. e a cloroquina... É individualizado, Que é gente. importante isso ser frisado. É individualizado. Quer dizer, não existe a rigor, não existe um kit Covid. Kit, não sai ninguém com receita pronta. Claro. Minha munheca dói, porque cada paciente eu faço uma prescrição. Mas porque quando um paciente morre que tomou esse remédio, a culpa é do remédio? Mas isso é de uma desonestidade absurda, né? Você dizer que um paciente fez um tratamento e morreu e dizer que foi por causa desse tratamento, não. Ele precisa saber quantos pacientes fizeram tal tratamento e naquele universo você determinar quantos faleceram. Você não pode chegar e dizer, se for assim, todo paciente como você diz, paciente coronariopata, que faz tratamento para coronariopatia, uma hora a coronária dele vai falhar e você vai dizer que ele morreu do tratamento da coronariopatia? Doutora Kívia, tem um pessoal aqui no chat aqui pedindo para a senhora repetir aquela correlação. Pensei que era o número do meu telefone. Eu também achei que era o número do telefone. Não. Aquela correlação que a senhora fez entre a ivermectina e aquele outro remédio, o Tilenol, que a senhora disse assim, não foi? Sim, Diz que sim. O Tilenol é B, aí, só para explicar. O Tilenol é D de dado, é D das de dado. mais perigosas drogas para falência hepática. O Tilenol. O Tilenol, sim. Tá. E a ivermectina? É A. É A. É das mais seguras. Das mais seguras. Perfeito. E qual o recado que a senhora dá para quem está agora, acabou de enfiar aquele cotonetezinho no nariz e deu positivo? Antes do cotonetezinho dar positivo, ele já iniciar o tratamento. Tá? Procurem médicos que façam tratamento precoce. Tá certo? Pode procurar quem não faça. Claro, é a autonomia do paciente. Eu não quero me tratar. Eu quero esperar, porque a maioria das pessoas vai ficar boa. É isso que eu queria saber. Entendeu? Ainda Com tem ou sem paciente, tratamento. ainda tem paciente, doutora Kívia, que resiste ainda em usar esse tratamento precoce? Bem, eu estou lá na UFRN, né? Então eu monitoro os pacientes de lá e alguns pacientes não. Eu não quero, doutor, eu quero esperar. Tá bom, perfeito. É um direito do A paciente. senhora fica com raiva? Não. Não. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tomei... Passa a página que tem mais para tratar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tomei... O próximo. Eu tomei aquela vacina tríplice, porque eu vi muita gente... Igual um gado, eu fui atrás. MMR, você tomou. Eu também tomei. Já você tomou também? Eu vou tomar. Vamos Tomei aí. também. Por quê? Porque a MMR ela aumenta a sua imunidade primária, né? Sua imunidade inata, as primeiras células de defesa. Então, baseado nesta fisiopatogenia e baseado também num outro trabalho que mostrou 54% de redução dos casos a tríplice viral poderia ajudar? De Covid. Teoricamente, sim, só tem tem poucos trabalhos, não tem muitos, não tem poucos, não. Tem, acho que. Doutora, não lembro, eu li alguns A senhora trabalhos. tomou? Tomei. Eu também tomei. Doutora Kívia, o que é essa vacina tríplice viral? Ela para quê? Ela é uma vacina para sarampo, rubéola e cachumba. Rubéola e cachumba. Quem teve essas doenças na adolescência, na infância, pode tomar? Eu tive as 3. Eu tive 2. Tá. As 3. Uhum. Porque eu sou de uma época que não tinha vacina para isso. Mais alguma pergunta, Dinarda? Sem mais, Excelência. Você vai tomar a Aproveita, tríplice doutora. viral? Eu tô Não, vacinado mas olha, já. gente, por favor, a vacina tríplice viral de forma alguma substitui a vacina específica para Claro. Covid, tá certo? Quando chegar a vez de vocês, podem tomar a vacina. A gente A senhora precisa minimizar, a gente precisa diminuir o número de casos. A senhora está otimista com relação a... As vacinas, sim. A vacinas, a Isso, o número velocidade de das idosos vacinas. que têm adoecido caiu muito, tá? Que bom. Então, precisamos agilizar, precisamos que essas doses que chegaram do governo federal sejam rapidamente distribuídas, que os municípios façam seus mutirões, que atendam os pacientes sábado, domingo, feriado, e que vacinem o maior número de pessoas o mais rapidamente Deixa eu fazer possível. uma outra pergunta à senhora. Em relação à vacina da pneumonia, Sim. a senhora acha que a pessoa deve tomar ou em relação ao Covid? Que é de pneumococo? Estou perguntando aqui. Pneumococo eu não li nenhum trabalho, não. Tá? Não li nenhum trabalho protegendo contra a Covid, não. É porque o ouvinte está aqui perguntando. Tá bom. Doutora Kívia, eu queria aqui mais uma vez agradecer a sua presença, sei do quanto sua vida é atribulada, cheia de compromissos. Obrigada. A entrevista foi um sucesso, mais de 1000 pessoas aqui no nosso chat.
elogiando o seu Inclusive, didatismo. se quiser deixar as suas redes, o momento é esse. Não, eu não tenho rede social voltada para tratamento de Covid. Eu tenho a minha rede social, meu Instagram é voltado para a minha especialidade, né? E no Facebook, de vez em quando, eu escrevo algumas coisas sobre o que eu penso sobre o assunto. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Todo mundo aqui elogiando o seu didatismo, né? A sua clareza nas informações. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero recebê-la de novo outras vezes. Mas deixa eu só fazer uma outra pergunta. Vem, Gustavo. Não, mas deixa eu só fazer só mais umazinha. Defender esse remédio, causa preconceito? Não senti até agora, né? Mas nós já fomos chamados de muitas coisas, né? Até de charlatães, e isso nos deixa muito triste. Porque não é assim que a gente discute, nem que a gente cresce na medicina, né? Não. Isso já aconteceu, sim. Tá bom? Mas não diretamente para mim, né? Mas a gente já ouviu falar, sim, infelizmente. Também não perdeu nenhuma amizade até agora, não? Não, Ela não sabe. Não sei. Ela não sabe. Eu cumprimento todo mundo da mesma forma. Doutora Kívia, mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma boa Obrigada semana. a vocês. Obrigada. Tchau.